cada igreja tem uma doutrina diferente. E a grande maioria, infelizmente, não segue somente a doutrina da graça, preferindo inserir a doutrina do Antigo Testamento, a doutrina do Velho Testamento, do qual Jesus aboliu, como está escrito em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Né? E como eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque eles misturam, né, a antiga lei com a graça. Entende? A gente já falou para você sobre isso em outros vídeos. Né? É porque somente na lei eles podem pedir para o povo sacrificar. Né? Aí entra o problema do dinheiro, o maldito dinheiro. Aí o povo sacrifica na oferta, nos dízimos, nas campanhas, né? Enquanto que na graça não tem sacrifício, né? Porque na graça, ou no Novo Testamento, que Jesus Cristo, que foi através de Jesus Cristo, né? Na cruz do Calvário, né? Cristo baniu, aniquilou qualquer outro sacrifício. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito que substituiu qualquer outro sacrifício, pois ele foi o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado e cravar na cruz toda a lei dos sacrifícios e holocaustos. Eu também sou totalmente contra, né, adorar mais a criatura do que o Criador. Ou seja, eu não quero ficar, de repente, batendo no peito. Ah, não, olha, a minha igreja é a igreja verdadeira, é a melhor igreja, o meu pastor, meu Deus, como ele é ungido e tal. Não, eu não penso assim, entende? Nós temos que adorar somente a Jesus Cristo, gente, somente a Jesus. Como eu já disse também no primeiro vídeo, né? Igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Se você me convidar para ir na sua igreja, tá? Eu vou, tá? Desde que ela no mínimo tenha a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, entende? A Igreja Romana tem o fundamento do Papa. A Igreja, no mínimo, tem que ter o fundamento da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Quando eu vou à igreja, eu participo totalmente, mas principalmente na hora do louvor. É na hora da busca do Espírito Santo. É ali, junto com os irmãos, todo mundo junto, buscando. É muito forte, gente. É por isso que eu digo, a igreja é importante, mas a igreja por si só, ela não salva ninguém, não salva. O que salva é o coração voltado para Deus. É o louvor, é a adoração, é o coração sincero na hora de você fazer a oração para Deus. É Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O problema é que a maioria das igrejas esqueceram-se da nova aliança de Deus, que deu seu Filho para salvar todas as ovelhas que são do rebanho de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro pastor, entendeu? Por isso não adore o pastor aí da sua igreja não, porque se você fizer isso, estará adorando mais a criatura que o Criador. A velha aliança do Velho Testamento já foi, já passou, tá? Agora é o Novo Testamento selado com o sangue de Jesus Cristo. Agora a aliança é instituída em superiores promessas, conforme mostra Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Jesus agora se tornou o Cordeiro dos Cordeiros, o Cordeiro perfeito. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, estabeleceu uma nova aliança superior à antiga aliança, como diz no versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então por que não podemos mais voltar à velha aliança? Porque em Hebreus 10:1 diz o seguinte, ora, visto que a lei tem sombras de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Veja bem, no antigo pacto, na antiga aliança, ano após ano era preciso se repetir o sacrifício. Aí vem Cristo, toma sobre si o castigo, o pecado, e ele cumpre a lei definitivamente, de uma vez por todas. Ele nos deu a eterna redenção. Paulo escreveu sobre isso em Efésios, ele disse o seguinte, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora é somente na graça, gente.
a graça oferecida por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Na nova aliança não existe mais os sacrifícios da velha aliança, entende? Se você quiser fazer sacrifício agora, é somente sacrifício de louvor, né, e adoração ao nosso Deus, como está escrito no Novo Testamento. Veja, por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Nós não podemos fazer sacrifícios como a maioria das igrejas dos nossos dias mandam, porque o homem não é mais justificado pela lei. Veja, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E Paulo ainda afirma que nós temos que morrer para a lei. Veja, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você vê que isso é tão sério, mas é tão sério, que Jesus cravou na cruz a lei e ainda os mandamentos que consistiam em ordenanças. Veja aí. Na sua carne, Jesus desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E quais são os mandamentos agora? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora eu queria dizer para você algo interessante. Preste bastante atenção. Muita gente, por não conhecer a nova aliança, né, por não conhecer os pactos, né, a forma como Deus age, a soberania de Deus, a existência de duas sementes sobre a terra, como a gente já falou nos vídeos anteriores, né, a semente do bem, a semente do mal, né, os filhos de Deus, os filhos de Satanás. Quando as pessoas leem, por exemplo, o Antigo Testamento, não conseguem entender por que Deus mandava matar. Por que Deus mandou, por exemplo, o dilúvio, né, e matou um monte de homens? Por que Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra e matou também um monte de homens? Tem gente que não entende por que Deus, no Velho Testamento, né, é tão diferente de Jesus do Novo Testamento. Se Jesus e Deus em espírito são um só. Entenda que o Velho Testamento, né, a lei, mandava matar. E a lei do Novo Testamento é totalmente ao contrário. É o amor de Jesus, né? Jesus cravou na cruz todo o Velho Testamento. Nos 10 mandamentos de Deus, Deus disse: não matarás. Mas no Velho Testamento você lê, por exemplo, Deus mandando Moisés matar todos os adoradores do bezerro de ouro. É preciso que você entenda que sobre a terra existem duas sementes: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu vou dar um exemplo para você. Eva, por exemplo, deu à luz a 2 filhos, 2 sementes: Abel, filho da salvação, e Caim, filho da perdição. Então, quando no Velho Testamento diz matarás, você deve entender que Deus permitia que fossem mortos, porque esses não eram da salvação. Por favor, não pense que existe nessas passagens do Antigo Testamento algum tipo de inverdade ou injustiça de Deus. Não pensa assim não. Olha o que diz Jesus sobre seus apóstolos, agora já no Novo Testamento. Presta atenção. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Aí ele está falando com Deus em oração, né? Jesus falando com Deus em oração. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando Judas Iscariotes traiu Jesus, foi porque Deus jamais poderia colocar ali uma ovelha, né, um filho seu, a sua imagem e semelhança, para o trair. Então, ele pegou um filho da perdição, né, um filho do diabo, para que dentro de seus planos, logicamente, ele fosse o traidor. Judas era semente, filho da perdição, por isso se perdeu. Olha o que diz em Atos 1:25. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu lugar. E ele pergunta a você, qual é o lugar de Judas? O inferno.
O inferno pode ter certeza disso. Ele se transviou. Se ele fosse ovelha de Deus, jamais poderia trair Jesus. Jamais, jamais. Deus não deixa nenhuma ovelha dele se perder. Veja o que Jesus disse aos apóstolos bem antes de Judas o trair. Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Jesus sabia que Judas era a semente do diabo antes mesmo de ser traído. Talvez você esteja se perguntando, né? Ok, mas no caso de Caim, Caim era um homem normal, um delírio de ciúme que acabou virando assassino por matar seu próprio irmão? Olha o que diz em 1 de João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Você vê aqui que até eu coloquei entre aspas, né, para destacar bem. Caim já era do maligno, por isso ele assassinou o irmão. Então, quando a Bíblia faz referência a essas pessoas que Deus manda matar, no caso os jebuseus, né, os amorreus, são pessoas que o Senhor não vê como nós vemos. São pessoas que foram postas na terra para a perdição. Veja só o que Jesus fala quando pedem para ele explicar a parábola do joio e do trigo. Presta bastante atenção, olha só. O que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Então quer dizer que aqui nessa terra tem filhos de Deus e filhos do diabo? Sim, exatamente. Não tem a menor dúvida disso. Tá? O que semeia a boa semente é como Jesus disse, o que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou quem é? É o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. A semente do maligno, as escrituras nos falam de ovelhas e cabritos, em Mateus 25:32, árvores boas e árvores más, em Mateus 7:17, trigo e joio, em Mateus 13:24, vasos de honra e vasos de desonra, em 2 Timóteo 2:2, filhos de Deus e filhos do diabo, 1 João 3,10. Os filhos de Deus são gerados por Deus, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Esse gerado de Deus é um novo nascimento, gente. Novo nascimento. Jesus disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. De modo que os filhos de Deus nascem de Deus, porque são gerados por Ele, né? Eles têm tido sua origem em Deus desde o princípio e tem sido manifestado na era em que Ele, Deus, quer que Ele se manifeste. Veja o caso, por exemplo, dos 2 salteadores que foram crucificados junto com Jesus. Um era do maligno e dizia, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Já o outro era da salvação, que logo defendeu Jesus, dizendo o seguinte, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, fomos crucificados com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, Jesus, nenhum mal fez. E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Lindo demais essa passagem, né, gente? É muito bonito. Veja que ele era um salteador cheio de pecados, mas já era uma ovelha perdida, que imediatamente veio ao encontro do seu pastor. E o pastor Jesus o salvou. Na hora H, no último momento, né? Quem é ovelha de Jesus pode estar na UTI, pode estar na CTI de um hospital respirando por aparelho, mas ele não morre, ele não vê a morte sem antes dizer amém para Jesus, sem antes reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, né? E quem são então os filhos do diabo? São justamente aqueles que não querem nada com Deus, são aqueles que zombam de Deus, que zombam da palavra de Deus, são aqueles que não acreditam na Bíblia, né? São aqueles que matam, aqueles que assassinam os outros, que fazem todo tipo de maldade contra o próximo e não se arrependem porque são filhos do diabo. Veja bem, existe uma diferença enorme entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. O filho de Deus, mesmo se no passado ele cometeu um pecado tremendo, algo terrível,
ao ponto até de repente cumprir pena, ir para a cadeia e tudo mais. Mas ele, ao passo que quando Deus, ele reconhece Deus, porque Deus o escolheu, né, para que ele fosse naquele momento, naquele instante, ele reconhecesse Deus e conhecesse Deus, porque ele é uma ovelha de Deus, ele imediatamente ele se arrepende mesmo do seu pecado. Ele dobra o joelho, ele chora, ele diz para Deus que fez aquilo porque não conhecia Deus, que realmente foi algo terrível. Se ele pudesse voltar no tempo, ele não faria novamente. Então, esse é o arrependimento verdadeiro, né? Deus conhece o coração daquele que é arrependido, que é, logicamente, ovelha de Cristo. Quem não é ovelha de Cristo não se arrepende. Não se arrepende, a gente já até falou sobre isso em outro vídeo até, né? Na verdade, ele sente apenas um remorso, né? Ele diz, puxa, por que eu fiz isso e tal, né? Talvez até ele peça perdão a Deus e tal, mas no fundo, bem que aquele sujeito merecia, né? Sabe? Então, ele sente um remorso apenas, entende? Essa é a diferença. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Como eu falei para você, pode até suceder, até mesmo depois de convertido, pode até suceder que um filho de Deus caia em uma trama, por exemplo, do diabo e cometa um pecado, né? Como também pode até acontecer de um filho do diabo imitar as coisas de Deus. Entretanto, eles conservam naturezas diferentes. No fim, se manifesta justamente o que tem por dentro, entende? No fim, vai se manifestar aquilo que ele é de verdade. O trigo sempre vai ser trigo, nunca vai deixar de ser trigo. E o joio sempre será joio. São duas sementes diferentes, ainda que são muito parecidas. Ambas vivem até no mesmo campo e se alimentam da mesma chuva e do mesmo sol, porque Deus faz que o sol se levante sobre os justos e injustos. Entretanto, são sementes diferentes, aos quais se reconhecem pelos frutos. Veja o que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. O diabo não pode alterar a semente original, representada no trigo, entende? Porém, introduziu outra semente no campo, e dessa maneira o misturou. Hoje, essas duas sementes são misturadas no mundo, porém, guardam separação em seu gênero, porque são naturezas totalmente diferentes. Podem nascer juntas e viver uma ao lado da outra. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Esta semente de Deus não se mistura, pode permanecer ao lado de outra semente diferente, porém, sempre conserva a sua natureza, porque tem sido gerada por Deus. Portanto, conserva as características do seu pai e se distingue no mundo, né, como filho de Deus. Os filhos de Deus tiveram origem em Deus, e os filhos do diabo tiveram sua origem no diabo. Porque o diabo tem semente e tem também semeado nesse mundo, né? Como Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Você vê que nessa passagem, Jesus falou para os judeus que desejavam matar-lhe sua verdadeira procedência e também sua descendência natural. Espiritualmente, eram filhos do diabo. E do natural, se diziam ser filhos de Abraão e doutores da antiga lei. Talvez você esteja se perguntando: peraí, você está dizendo que o inimigo, mais uma vez, teve inveja de Deus e fez sua própria criação? Como assim? Ele também fez seres humanos do pó da terra? Bom, a Escritura não diz diretamente que Satanás criou o joio do pó da terra. Apenas afirma que ele semeou o joio, que ele plantou o joio. Porém, isto nos arremete a entender que a sua criação pode ter sido feita tanto a partir do mesmo processo do pó da terra de Adão, quanto pela materialização ou espiritualização, transmutação dos elementos, tanto terreno quanto espiritual. A Bíblia mostra várias vezes esse processo chamado de ciência dos anjos, tanto divinos como demoníacos. Você vai encontrar isso em 2 Pedro, né? 2 de Pedro 2:11, tá certo? E, inclusive, eu tenho até outros exemplos para mostrar para você, tá? Por exemplo, 2 anjos celestes se materializam, né? Sendo seus pés lavados
jantado na casa de Abraão. Você vai encontrar isso em Gênesis 18, 4 até 5. Pode ler na sua Bíblia. O mesmo acontece também em Ló, né, na casa de Ló, em Gênesis 19. O anjo decaído, Satanás, chegou a inclusive interferir nas forças da natureza, né, fazendo descer do céu para matar as ovelhas de Jó. Você vai encontrar em Jó 1,16. Interferiu nos ventos para matar os filhos de Jó. Você vai encontrar em Jó 1, de 18 a 19. Tá? No Novo Testamento, Satanás também chegou a transportar Jesus por 2 vezes, claro, com permissão de Jesus, é óbvio. A primeira vez do deserto da Judéia, né, a Jerusalém, no pináculo do templo, você vai encontrar em Mateus 4, 5, e a outra vez a um alto monte, né, em Mateus 4, 8, você pode ler na sua Bíblia. Portanto, entenda o seguinte, gente, por favor. Satanás é bem menor que Deus, não tem a menor dúvida disso, né? Mas Satanás é um ser astuto e de altíssimo conhecimento e ciência, o qual, ao seu tempo, manifestará literalmente ao mundo, na pessoa da primeira besta e do anticristo, como todo poder, como diz Paulo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Está vendo aí? Aí já mostra também a semente da perdição. São justamente aqueles que não receberam, né, o amor da verdade para se salvarem. Entendeu? Espero que esse estudo tenha aumentado ainda mais a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus Altíssimo sempre esteja presente em seu coração, em seus pensamentos, e que o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador e Messias, abençoe abundantemente você e toda a sua família. Que a paz esteja sempre em seu lar. E não esqueça, continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia.